aí, fantasmas, ao longo das gerações de Pokémon, o tipo fantasma é um que mais precisou receber golpes novos. E não só golpes. Na primeira geração, só tinha uma linha evolutiva dessa tipagem, na segunda só uma também foi adicionada, então a terceira geração teve que ir lá e mais do que dobrar a quantidade não só de linhas, mas de Pokémon ao todo. Com isso, vamos ver hoje como que ao longo das gerações, até os golpes dessa tipagem tiveram que evoluir. Na primeira geração foi engraçado, tínhamos só 3 golpes e um deles era de dano de verdade. Primeiramente, Raio da Confusão, a luz assustadora, é só o Pokémon que na época era um Gastly, um espírito de luz e gases, usando seus poderes fantasmagóricos para fazer luzes, que no contexto do cemitério e da noite são assustadores, fazendo você até acreditar em fantasmas. Sombra da Noite ou Rostos da Noite é um golpe de dano fixo, isso porque é sobre o susto causado pelo Pokémon que usa o próprio nível do oponente, sua própria experiência em si contra ele, assim causar dano pelo susto de ver um monstro gigante à noite, um golpe de medo. E o único golpe que causava dano calculado na primeira geração era Lambida, onde o Pokémon, especialmente o Haunter, que nem vemos na abertura do anime, lambia o seu oponente causando medo nele. E o fato de ser lambido por um fantasma é bem fácil de entender porque paralisa o oponente. Inclusive, mais uma vez, bem explicado pela própria abertura. Já indo para a segunda geração, nós temos ainda mais golpes temáticos, mas também a introdução de golpes de dano, começando por Bola das Sombras, que é um golpe feito de pura energia espiritual, que consegue diminuir a defesa especial do oponente pelo contexto do golpe, afinal, atacar com poderes espirituais te deixam mais vulnerável mentalmente. E esse lado espiritual tem poderes além do comum, além do normal, afinal, laços do destino, ou carregar junto, volta a essa conexão com o pós-vida do mundo Pokémon. Os fantasmas, eles conseguem criar um laço, algo comum no imaginário japonês, que se prende à força vital do seu oponente, o carregando junto consigo quando você for derrotado. E afetar e usar sentimentos ruins é algo comumente associado aos fantasmas, que conseguem entrar na mente dos outros de diversas formas, assim como o Pesadelo, onde o Pokémon atravessa entre os dois mundos para aterrorizar o seu oponente enquanto ele dorme. O golpe mais interessante desses mais antigos é Curse, o golpe que previamente era da tipagem Interrogações. Isso porque esse golpe não tem tipagem e fica assim até se saber quem tá usando ela, sendo normal ou fantasma a depender. Isso porque o golpe é uma brincadeira com a nomenclatura. Noroi pode ser lido como amaldiçoar ou lentidão, a depender de qual kanji é usado. Por isso o golpe pode amaldiçoar seu oponente ou deixar você mesmo lento. Isso porque só o fantasma tem o poder sobrenatural de, mais uma vez voltando ao laço da vida, conectar-se ao oponente. O fazer sentir a mesma maldição que o Pokémon se causou é quase um voodoo do imaginário popular. Enquanto a parte normal do golpe é o Pokémon diminuindo o ritmo, tomando mais cuidado com seu corpo físico. Por isso aumentando ataque e defesa físicas, coisas que o fantasma não tem. E falando em maldições, Ódio é um golpe capaz de puxar esse mesmo fio que foi mencionado diversas vezes nesse vídeo, mas dessa vez contra um golpe em específico. O Pokémon com ódio e sede de vingança consegue arrancar o PP de um golpe que foi usado recentemente. E assim, é interessante, porque na terceira geração, uma versão mais forte desse golpe foi criado, com Rancor, sendo essa mesma habilidade dos fantasmas, mas dessa vez com o pré-requisito do Pokémon poder puxar todo o PP do oponente quando desmaiado, uma mistura de Destiny Bond com Spite. Mas golpes mais simples também vieram com o tempo. O simples ato de espantar alguém é a explicação de Astonish, é espanto, por isso pode fazer o oponente hesitar, enquanto o Soco das Sombras é voltado para um dos aspectos diferentes sobre a tipagem. A questão de conseguir usar a energia das sombras, o poder das sombras para atacar o inimigo, com o Pokémon fazendo as sombras terem um corpo físico e usá-lo para atacar enquanto acerta. É o conceito de como fantasmas se formam, conseguir passar a barreira do mundo espiritual para o mundo físico. E isso é muito visto na quarta geração com os vários golpes das sombras. Começando com o mais rápido, Surpresa das Sombras, ou do japonês Golpe das Sombras, é sobre o Pokémon conseguir usar a sombra do oponente para atacá-lo, e por isso com prioridade. Na mesma logística de Shadow Punch, temos Shadow Claw, que são as garras das sombras, que são feitas da mesma forma que o golpe anterior. Tudo isso só foi criado pensando em toda a história envolvendo Arceus e Giratina que vemos aqui, que são os únicos capazes de usar Shadow Force, Força das Sombras, ou do japonês Shadow Dive, Mergulho das Sombras, onde o Pokémon entra em um portal para o mundo reverso para pegar velocidade, por isso demorando um turno inteiro para atacar e acertando o oponente no próximo turno com o máximo de força física. E esse golpe é dessa tipagem por usar das forças espectrais dos fantasmas. O Portal das Sombras é o portal de passagem entre as vidas. Nesse outro mundo que ele está indo agora, o dos mortos, você tem uma abundância dessa energia fantasmagórica, enquanto no mundo dos vivos isso é um pouco mais raro, por isso que ele passa por lá e ele sai mais forte. Por isso também, Ominous Wind é tão fraco, sendo o vento sinistro que arrepia nossas nucas, sendo uma brisa vinda desse mundo espiritual, e por isso
isso é capaz de conseguir um boost. Se um Pokémon é capaz de usar esses ventos que passam pelo mundo humano, ele já tem uma conexão com o pós-vida, e essas energias podem fazê-lo ainda mais fortes por ele ser envolvido com isso tudo. A gente vai pular a quinta geração por um instante, já que a sexta geração a gente tem uma continuação de alguns golpes que nós falamos aqui, com Phantom Force, Força Fantasma, ou do japonês Ghost Dive, Mergulho Fantasma, sendo a versão popular do golpe do Giratina. Shadow Force é versão puramente só fantasma, por isso a mesma coisa, mas mais fraco, não das sombras. Enquanto Trick or Treat, Doçuras ou Travessuras, ou do japonês Halloween, é o golpe particular do Gourgeist, onde o Pokémon aplica ao oponente a tipagem fantasma como uma travessura. Vindo de um Pokémon claramente Halloween, faz todo o sentido a temática, e como nós veremos ainda mais com as próximas gerações de golpes, conseguir afetar as coisas com poderes espirituais, os itens, fica mais comum, uma variedade de coisas. Mas antes de a gente continuar indo pra frente, vamos voltar pra quinta geração para falar do único golpe fantasma novo que foi inventado aqui, já que Hex, Feitiço, ou do japonês Evil Eye, Olhar Maligno, é o poder do Pokémon de piorar a situação de quem já tá mal. Sabe quando você percebe que seu dia tá ruim e parece que tá tudo ficando cada vez pior? Tudo começa a dar mais errado, nada parece que vai dar certo, é o Pokémon capaz de fazer esse feitiço piorar tudo. Por isso, quando o Pokémon tá com efeitos debilitantes, o dano desse golpe é ainda mais forte. Uma coisa interessante sobre a sétima geração é de como todos os golpes fantasmas novos são focados para serem golpes de Pokémon específicos. E o primeiro, até por ordem de Pokémon, é Algemas Espirituais, ou do japonês Costura das Sombras, um golpe que prende o Pokémon aonde ele está. A temática cultural aqui é onde se acredita que a sombra da pessoa faz parte dela. Então, se você acertá-la com uma flecha, uma kunai ou uma shuriken, você consegue restringir os seus movimentos. O seu nome em japonês, Kagenoi, referencia essa folclórica técnica ninja. E a sua versão Z é a incursão de flechas sinistras, ou do japonês, golpe das flechas das sombras, que ao invés de focar nas sombras, é só uma rajada de flecha. Mas, ainda nas sombras, o golpe particular de Marshadow é sobre outra questão com as sombras, sobre como ela em si tem parte de você, parte da sua alma. Por isso, ao usar Roubo Espectral, ou do japonês Roubo das Sombras, o Pokémon consegue roubar todas as melhorias estatísticas do seu oponente através dessas sombras. E só as melhorias porque, e como ele é um ser das sombras, ele conhece muito bem tudo que está envolvido nela. Por isso esse golpe tem uma versão Z, o golpe 7 estrelas de Roubo das Almas, um nome longo mesmo, ou do japonês Chute 7 estrelas de Roubo das Almas, onde o Pokémon nem pensa no roubo de melhorias estatísticas e só ataca pra machucar mesmo, atravessando as suas sombras pra causar ainda mais dano. Já o último golpe lendário dessa geração foi Raio Psiconésia Lunar, ou do japonês Raio das Sombras. É um raio poderoso conjurado direto dos poderes fantasmagóricos da lua, algo folclórico. Por isso também, isso consegue ignorar habilidades, já que todos os oponentes e o Pokémon estão sob a jurisdição da deusa da lua. Todos estão no seu domínio. Já a sua forma Z, Redemoinho Demoluador Ameaçador, ou do japonês Raio Explosão Lunar, é o Pokémon usando da mesma energia primordial dos Z-Crystals para fazer esse seu golpe em si ainda mais forte. Mas golpes Z são basicamente uma elevação dos poderes básicos daquele Pokémon ou da tipagem. Por isso, Pesadelo Sem Fim, ou do japonês Convite à Eterna Noite Sombria, é sobre a questão do pesadelo, da noite, do medo, das sombras, tudo que envolve na tipagem fantasma a conexão espiritual puxando para causar dano, que existe até no golpe particular do Marowak de Alola, Osso das Sombras. Esse bastão totalmente imbuído na energia fantasmagórica ataca o oponente espiritualmente, mas também fisicamente. É por isso que ele consegue surpreender o alvo, tendo uma chance de diminuir as suas defesas. Na oitava geração, nós vemos mais disso com Poltergeist, o único golpe fantasma com chance de errar. Isso tudo é por causa da constância entre os golpes. Todos atacam o espírito com espírito, usando poderes espirituais, é mais pro lado de lá do que pro lado de cá. No caso desse golpe aqui, ele pode errar exatamente por ser os poderes fantasmagóricos afetando itens físicos e controlando-os para atacar o seu oponente. Não existe um golpe de espírito para espírito aqui, por isso o golpe é forte e pode falhar. A surpresa do item que o Pokémon está segurando está se virando contra ele, causa um alto dano, além do fato de que, sem item, o Pokémon fantasma não conseguiria fazer nada. E esse é o único golpe comum dentre os golpes da oitava geração. Tirando o golpe máximo, os próximos são todos golpes particular. O particular de Calyrex sentado em Spectre, o Shadow Rider, é Bombardeamento Astral, ou do japonês Cacos Astrais, onde os dois Pokémon se unem para atacar todos os oponentes em campo, fundindo os poderes dos dois. Um criando as chamas espectrais e o outro com os poderes psíquicos, pegando esses poderes fantasmagóricos e atacando seu oponente. O particular de Zoroark de Hisui é Malícia Amarga, ou do japonês Rancor Amargo, um golpe que consegue diminuir os poderes ofensivos do oponente, os deixando com menos força de vontade.
E o último golpe particular é o de Typhlosion de Hisui, Desfile dos Infernos. O nome japonês, Hyakuyaku, é uma referência a 100 demônios viajando à noite, um termo japonês equivalente ao que nós chamamos de pandemônio aqui. Por essa conexão ao inferno e ser um golpe particular desse Pokémon específico, ele tem a chance de queimar os oponentes. E agora os últimos golpes são os golpes máximo. Fantasma Máximo, ou do japonês Vazio Máximo, é o Pokémon conseguindo usar algo parecido com o Poltergeist e o Shadow Ball ao mesmo tempo. A capacidade do fantasma de assombrar as coisas e que, ao acertá-los com essas misturas espirituais com coisas físicas, consegue diminuir as suas defesas, que esperavam um golpe mais espiritual. Enquanto Terror G Máximo, ou do japonês Fantasma Máximo, é a mega habilidade do Gengar sendo representada no seu golpe G Máximo, um golpe particular do Pokémon na sua forma de Max, que é uma referência à sua habilidade Mega, que é um poder que o Pokémon tem.